Olá, hoje vamos falar de política e da nossa querida Estância Velha. Meu convidado de hoje é natural de Arroio do Tigre, filho do seu Osmar e da Dona Edith, formado em gestão pública, projetista e técnico em agropecuária, é filiado ao Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Marido da Silvânia, retornou ao Brasil em setembro de 2011, após quase 10 anos morando na Europa. E recém-filiado ao PDT, participou ativamente das eleições de 2012, onde seu irmão, Félix Ivan Boni, concorreu e participou da legislatura 2013-16 como suplente. Em comum acordo com seu irmão e o partido, recebeu o convite para participar do pleito de 2016, onde se elegeu com 804 votos. Possuidor de uma ampla visão influenciada pela capacidade de se reinventar, tendo por base a participação em várias culturas em diferentes países e continentes, assim como vem sendo posto à prova, assumindo e auxiliando lideranças da comunidade, igreja e políticas, com o intuito único de deixar um legado positivo e de crescimento ordenado por onde passa. Hoje teremos uma conversa de peso com Carlos Boni Neto. Sim. Seja muito bem-vindo. Boni, como todos te conhecem, Estância Velha, né? Prazer te ter aqui numa conversa de peso, Boni. Obrigado pelo convite, Rodrigo. É sempre bom a gente estar podendo expor nossos pensamentos, né, dentro do que a gente quer trabalhar, dentro daquilo que a gente vem trabalhando. E nada melhor do que aqui, dentro da Vale TV, com toda a repercussão que sempre dá isso, né? É importante que a gente esteja atualizado e atualizando também a população em relação a todos os quesitos. Arroio do Tigre, porque tinha muito tigre na volta? Como é que é esse negócio? Na verdade, é uma história engraçada, porque na verdade tem um arroio que circula ali no centro da cidade, entre algumas colinas, e ia beber água lá no final da tarde, sempre, uma onça, e o pessoal confundiu com um tigre. Então acabaram nomeando aquela região ali um arroio que tinha uma onça bebendo, mas um arroio que tinha um tigre, enfim, Arroio do Tigre. E ali começou o nome da cidade. O que te fez ir para Estância Velha? A família veio? Na verdade, eu saí de Arroio do Tigre com 6 anos e morei na Grande Porto Alegre. Morei em Canoas, Esteio, Sapucaia, morei em Porto Alegre também. Tínhamos alguns parentes morando aqui em Estância Velha, que a gente vinha visitar frequentemente. Depois, quando eu fui estudar para tirar o curso técnico em agropecuária em Alegrete, nesse meio tempo meus pais saíram, naquele momento viviam em Esteio, e voltaram ao Arroio do Tigre. E aí quando eu me formei, voltei também, e um ano depois, mais ou menos, meu pai decidiu vir para a Estância Velha. Isso foi em 93, em julho de 93. Aí nós viemos para cá e desde então... Sempre na busca do emprego, do negócio? Meu pai sempre trabalhou com construção, né? Sempre ligado à construção, então sempre foi atrás desse mercado. Retornou ao Arroio do Tigre pela questão da raiz de agricultor, né? E aí plantava fumo lá, né? E aí fez uma safra, mas a família já não se adaptou mais também, né? Porque a gente já tinha sido criado dentro da cidade, enfim. E aí acabou retornando para a Estância Velha. O que te levou para essa experiência de 10 anos na Europa, Boni? Na verdade, uma insatisfação. Tinha uma insatisfação. Trabalhava, naquele momento eu era chefe administrativo numa empresa, já com possibilidade de gerência, né? Depois de tantas outras coisas que eu já tinha feito. E meu irmão tinha ido morar 2 anos em Portugal. Nunca tocamos no assunto de eu ir para lá. E aí quando ele retornou, teve aí um mês de férias. No último fim de semana, meu pai cogitou a ideia de repente eu ir para lá. 6 meses, 1 ano, né? Fazer um capital. E aí conversando com meu irmão na segunda-feira, ele tocou nesse assunto. Não, mas se tu quiser ir, eu vou te dar uma força. E realmente, 1 mês depois eu estava morando em Portugal. Aí morei lá por 2 anos, mas mais que nada porque, né, respondendo a tua pergunta, uma insatisfação. Eu estava bem e tudo, previsões boas, né, projetos bons aqui em Estância. Já tinha o Minha Casa Minha Dívida aprovado, né, naquele tempo tinha outro nome, para comprar um terreno, fazer minha casa, enfim. Mas, não sei, naquele momento tinha esse interesse de algo diferente. E aí a gente tomou a decisão e fomos para lá. E aí viveu o mundo? E aí viveu o mundo. Morei quase 2 anos em Portugal, aí um amigo meu que a gente se conheceu em Portugal tinha ido para a Espanha, estava sempre me convidando para ir para lá. Ele é goiano. E aí a gente acabou indo para a Espanha, aí moramos na Espanha por mais 6 ou 7 anos, fechou quase 9, 10 anos que a gente morou na Europa.
Aí moramos lá na Espanha, lá um lugar muito bonito, muito bom, e ali eu viajei muito, né? Aí fui para a Suíça, para a Alemanha, para a França, enfim. Né? A gente teve umas fotos interessantes em Mônaco, enfim. Andei no circuito da Fórmula 1 lá, andei com o meu furgão, fazendo transporte. Mas então, foi uma experiência interessante, porque conhecer culturas diferentes, né? Hoje, na política, a gente analisando como funcionava a política lá e como funciona a política aqui, então isso te amplia muito a tua visão, né? Eu acho que foi mais por isso que eu acabei entrando na política, né? Para tentar somar o que dá certo em outros locais e trazer para onde ainda tem que evoluir. A gente tem que evoluir muito, Boni. Tem que. Eu te Tu digo está falando assim, de dois países latinos lá, né? Sim, Portugal sim. e Espanha que se assemelham relativamente conosco. Eu te digo assim, ó, hoje o Brasil é considerado um país emergente e tudo mais, né? Mas nós estamos em terceiro mundo, mesmo sendo considerado um país emergente, muito pelo que acontece também dentro da América Latina, que puxa um pouco para baixo, né? Outros países que estão muito aquém. E assim como Portugal é um país dito primeiro mundo porque está na Europa. Né? Porque E também deve ter uma discrepância enorme entre Portugal enorme. E tu falou da Suíça, por exemplo. A própria Espanha, apesar de estar muito bem organizada, muito evoluída, também são países que estão no primeiro mundo. Se tu for para analisar país de primeiro mundo é a Suíça, que é uma coisa espetacular. Eu tive 11 dias na Suíça e eu te digo que eu ouvi uma vez um cara buzinar. Uma vez. E quando ele buzinou, que a gente olhou, ele olhou para o outro lado, tipo assim, não fui eu. Sabe, existe uma educação, querer, assim, bateu na buzina. Uma educação incrível, as pessoas atravessam na faixa, existe todo um... É incrível. Aquilo é primeiro mundo. Mas a Espanha vive aí Alemanha, mais de 20% primeiro mundo. de desemprego, por exemplo. Chegou a bater em 25% da população que a gente chama até os 25 anos, né? De desemprego. Foi a época... A construção civil era o motor naquela época da Espanha, então nós mesmos, o próprio povo espanhol acabou largando de mão os estudos, porque trabalhar numa obra como peão pagava 1.200 euros. Né? Poxa, 1.200 euros, nem transferindo para reais, mas daria em torno de 5.000 reais. Mas 1.200 euros lá, poxa, para pessoas que trabalhavam, que viviam em casa ainda, né? Chavales, como eles chamam, né? Gurizada. Poxa, 1.200 euros, tu vive em casa, não paga aluguel, tu compra um carro zero pagando 250, 300 euros por mês. E, tinha uma vida de magnata trabalhando na obra, como peão. Né? Então, a população, infelizmente, naquele momento, acabou deixando um pouco de lado a escola para trabalhar, porque estava rendendo muito. E quando deu o boom da construção, que a gente sabia que daria, os Estados Unidos também passou por isso há muitos anos atrás, quando deu esse boom, o que aconteceu? Aí só começou a ter valor quem estava qualificado, que é o normal, né? É a peneira normal da qualificação. E nesse momento é que acabou implementando tanto desemprego. Então, os estrangeiros, apesar de ter ali uma dozena de diplomas, para mim conseguir validar esses diplomas na Espanha era muito caro e muito demorado. Então, quase valeria a pena, dependendo do curso, fazer ele de novo. E assim aconteceu com muita gente que não tinha qualificação. E aí foi um êxodo, né? Então, o pessoal voltando para os seus países, eu mesmo levei muitos amigos, levei ao aeroporto, ou outros até a rodoviária para pegar o ônibus até o aeroporto, para voltarem para o Brasil, até que chegou num ponto que para nós também começou a se tornar... Não é que a gente não teria condições de ficar lá, teria, né? Mas a gente não conseguia projetar futuro. Foi quando a gente voltou para o Brasil, né? No Brasil... E aí é uma coisa estranha, né? No Brasil, trabalhando na construção civil, aqui no Brasil, ainda peguei um boom, o finalzinho do boom da Minha Casa Minha Vida. Eu consegui em 3 anos fazer mais do que eu fiz em 10 anos na Europa. Imagina. São situações, teve pessoas que chegaram lá em 1 ano fizeram mais do que eu em 10. Né? Então tudo depende da situação, né? Para mim, foi muito mais vantagem voltar para o Brasil. Mas o Brasil continua sendo uma terra de oportunidades. Continua sendo espetacular. Às vezes as pessoas saem daqui e vão fazer coisas que aqui não fazem lá e aí se viram, porque lá as coisas acabam sendo mais acessíveis. É que às vezes a gente para pensar assim, aqui, o povo brasileiro, na sua grande maioria, né? Claro que não são em todos, mas assim, eu digo pelas pessoas com quem a gente convive. Ela tem seu trabalho, 8 horas normal e pá. Hoje em dia até tem pessoas que têm um segundo emprego e tudo, mas isso não era tão normal. Quando tu chega lá,
Em Portugal. Portugal, por exemplo, eu trabalhava em 2, 3 lugares, na Espanha também. Portugal, eu trabalhava de segurança num clube, trabalhava pintando em Lisboa. Às vezes eu só saía de um e ia para o outro. Teve uma semana que eu acordei na terça-feira, fui dormir no sábado, porque eu saía de um serviço e ia para o outro. Então, essas coisas aqui a gente não quer fazer. Aqui a gente acha que se tu não ficar no final do dia, não ir tomar um chimarrão na frente da tua casa e ficar 1 hora e meia tomando chimarrão, é porque tu não tem qualidade de vida, porque não pode, porque isso... Não estou dizendo que a gente tem que trabalhar 24 horas por dia sempre, mas às vezes, em algum momento que tu tem alguma ambição ou que tu tem algum projeto na tua vida, de repente tu vai ter que te dedicar um pouquinho mais para o trabalho, coisa que lá é normal. Mas quando a gente volta para casa, a gente já não quer mais trabalhar tanto. Só que quando eu cheguei aqui, eu vim com a ideia de ir lá. Então eu começar a trabalhar às 7 da manhã até às 7 horas da noite, sábado, domingo, feriado, Natal, Páscoa, era normal. Foi quando eu consegui me organizar, porque como aqui ainda não se estava trabalhando tanto isso, pelo menos não no meu meio, então foi aonde para mim foi tranquilo, porque lá era normal isso, trabalhar direto. E 5 anos depois de estar aqui, já solidificando a tua estrada, eleito vereador na cidade de Estância Velha com 804 votos, uma votação maiúscula. Uma votação maiúscula. Para a primeira vez, sobretudo. A primeira vez, claro. Isso eu devo muito... Tu nunca tinha tido filiação partidária, envolvimento político? Não. Eu me envolvi a primeira vez, até por influência do meu cunhado, né, Voltaire Traine, que é filho do ex-prefeito Nestor Traine, da vereadora Lúcia Traine. A gente chegou e se filiou direto ao PDT e é onde a gente vem construindo a nossa história. Até porque não acredito muito nesse negócio de pular de partido, né? Porque todos os partidos têm seus positivos, seus negativos, né? Estância Velha não é diferente. E o que a gente sempre vem trabalhando, que se porventura algum partido, num momento, está passando por uma situação complicada ou conflitante, dentro do partido tem que surgir novas lideranças para fortificar o partido. Então, esse negócio de sair do PDT para ir para cá, ou outras pessoas que fazem isso, não considero correto nem ético isso, né? Agora, realmente é uma oportunidade ímpar, né? A gente poder participar da política ativamente, dentro do que a gente consegue, porque é a oportunidade que tu tem de fazer legado. Todos nós falamos, né, que política se faz desde o momento que a gente abre os olhos pela manhã. Infelizmente, com todas essas situações que acontecem não só no Brasil, como em outros lugares, Espanha não foi diferente. Até agora tá sofrendo bastante lá, pelo que me contaram. As pessoas, às vezes, acabam não trabalhando a política da maneira correta e acaba criando uma má fama para a política, mas essa má fama é dos políticos e alguns políticos, né? A política, por si só, ela não só é necessária, como ela é fundamental, né? E a negligência em fazer uma boa política de alguns políticos não pode interferir na política propriamente dita, né? E é isso que a gente tem que buscar trabalhar. Tem muita gente boa, né, que, infelizmente, por um sistema que está bastante corrompido, acaba muitas vezes se calando ou sendo calada à força. É onde a gente tem que trabalhar, é onde a gente tem que fazer política. E falando de Estância Velha, o que se nota muito, principalmente nas redes sociais, e o que me entristece bastante, eu te digo, que a gente nota uma loucura, a própria comentários e conversas e conhecimentos ditos políticos em ebulição nas redes sociais, mas sem um fundamento, sem um aprofundamento também dentro do que é a realidade. Se nota que pessoas que querem fomentar futuras campanhas e pessoas que querem entrar para dentro da política, elas já vêm corrompidas muitas vezes. E é onde a gente começa... Já vêm mal intencionadas. Já vem mal intencionada e já vem com um certo ar dando uma importância para um cargo político. Na verdade, um cargo político, ele nada mais é do que uma pessoa que está ali para representar o povo, né? Então, na própria Constituição diz que todo o poder emana do povo, né? Então, seu nome deve ser exercido. Exatamente. Então, o que se nota, infelizmente, nessa questão política ali, eu digo Estância Velha porque é onde a gente vive, né? Possibilidades de pessoas que estão buscando uma possibilidade de entrar na política, mas tu não vê uma essência dentro de trabalhar para o povo, e sim uma essência populista, de fazer uma graça com o povo,
para poder então estar lá representando, mas não representar o povo, representar os seus interesses e o Política próprio não é para quem precisa de ajuda, para quem pode ajudar, né, Boni? Ali é que está, resumiste bem. A gente viveu um episódio muito triste essa semana, estamos gravando aqui nessa sexta-feira, né? Sim. Dia 12 de abril, com esse ato de violência extrema, né? Da total insegurança que a gente vive nos dias de hoje. A gente nunca sabe quem é o premiado, né? Mas a gente já tem um sentimento muito ruim. Acontecem essas coisas, se instaura o pânico. E um dos teus projetos mais importantes é o projeto de vigilância solidária. Vamos falar um pouquinho sobre ele? Vamos, adoro esse projeto. Na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o vereador da cidade de Estância Velha, Carlos Boni Filho. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o vereador da cidade de Estância Velha, Boni, Carlos Boni Neto. E eu te provocava, antes de irmos para o intervalo, Boni, desse triste episódio que acometeu a nossa cidade de Estância Velha, que chocou, o Rio Grande inteiro falou nisso, né? Acho que notícia nacional essa semana, a morte de pai e filho, né? Num assalto, numa barbárie, na verdade, num gesto de barbárie total, de dois meliantes que acabaram num latrocínio, né? Matando pai e filho, que enfim reagiram, cansados já provavelmente de outros assaltos, né? E tudo que envolve. E a nossa indignação a gente não pode nem botar para fora, né? Porque senão corre o risco realmente de acabar dessa forma muito triste. Segurança pública sempre foi um desafio teu. Sim, entre outras coisas, sim. Sempre foi uma das minhas prioridades. E a firma e o PDT é o partido que se coloca como partido da educação também. Exato. Né? Desde Darcy Ribeiro, Leonel Brizola, enfim. Os CIEPs, né? A educação de turno integral, que o Brizola sempre pregou e que eu particularmente acredito bastante. Apesar do país mais desenvolvido da educação do mundo ter diminuído a carga horária, são 3 horas por dia e a Finlândia é essa referência mundial, né? Mas a gente sabe as discrepâncias sociais dentro do nosso país, né? A necessidade de dar comida para essas crianças em primeiro lugar, né? Que momento triste esse. Como é que é para ti enxergar que um projeto de sociedade vai se corrompendo, se corroendo cada vez mais, ao ponto de a gente perder a esperança, né, de que a vida possa ser melhor aqui na nossa cidade, na nossa região? Né? Olha, eu não acredito que a gente consiga resolver, mas antes disso, queria deixar aqui também nossa solidariedade à família Canova pelo fato ocorrido. Realmente muito triste para o nosso município, muito triste para a família, né? Todo mundo ali tinha um contato, já tinha o seu ponto há tantos anos, né? Então fica aqui a nossa solidariedade principalmente. Voltando, eu não acredito que a gente consiga resolver sem se mobilizar, né? Em relação ao projeto que tu me perguntaste antes, as nossas forças de segurança trabalham muito bem em Estância Velha. Deixo meu agradecimento à Guarda Municipal, à Brigada Militar, estão sempre operando muito, estão sempre trabalhando muito. Quando a gente entra em contato, eles sempre largam tudo e vêm, resolvem, sabe? Infelizmente, tem alguns outros pontos que acabam atrapalhando a eles, né? Para que eles possam fazer um trabalho melhor ainda para nós. Mas a comunidade tem que ajudar, tem que ajudar. Conforme nós estávamos conversando antes, nós temos hoje, entre o plantel da Brigada e o plantel da Guarda Municipal, 70 homens, mais ou menos, né? Um número mais ou menos aproximado. Aí tu desconta os turnos, aí tu desconta as férias, aí tu desconta as baixas por tratamento psicológico, enfim, tu acaba ficando com um número bastante reduzido. Mas assim, ó, não tem como todo mundo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Certo. Não tem como a segurança estar em todos os lugares. Ontem, conversando com o senhor, mas a guarda passou aqui só 2 vezes por dia. Digo, que bom que passou 2 vezes por dia, mas não tem como estar sempre passando. Então, assim, ó, a gente precisa que a comunidade esteja presente, né? Por isso foi lançado o projeto, né? O projeto Vigilância Solidária. Para quê? Para que a comunidade tenha presente em frente às suas casas, adesivado nos carros, que todos estamos vigiando, todos estamos vigiando. Nós somos ali mais de 50 mil habitantes vigiando.
Então, se todos nós, com o seu celular, vê alguma situação, já entra em contato com a guarda, entra com a brigada, nós ajudamos muito a segurança a funcionar. Para isso, a gente tem que também se identificar. Para quê? Para inibir o humilhante, para que ele saiba que essa sociedade é uma sociedade organizada. E com esse intuito entrou o projeto. No primeiro mês, mês e meio, a gente emplacou mais de 400 casas. E principalmente, por incrível que pareça, um dos bairros onde mais teve adesão foi o bairro Nova Estância. Né? Emplacamos por todo o município, mas enfim. Adesivos para carro e tudo com as empresas patrocinando. Eu ia nas empresas, né? Apesar de ser um projeto aprovado, a gente sabe que muitas vezes fica na gaveta. Eu ia nas empresas, conseguia o incentivo, conseguia fazer as placas, e mesmo a gente ia instalar e tudo, para que a comunidade interaja. O que acontece? Exemplo simples, uma pessoa caiu, torceu um pé, e ali na frente tinha um carro estacionado e tem o número do hospital para ligar, porque a pessoa de repente não sabe. Tem o número da Defesa Civil para ligar. Ou aconteceu um incidente, na frente da casa tem a plaquinha, tem os números ali para tu ligar. Então facilita esse acesso. E além de, claro, inibir o humilhante, porque a comunidade está fiscalizando. Infelizmente, com o assassinato da nossa colega catequista também, amiga, Elaine Treto, na Nova Estância, né? Onde a pessoa também tentou disseminar outras ideias que não fosse a verdadeira e acabou jogando fotocópias do adesivo de carro em cima do corpo, assassinado. Aquilo trancou o projeto. Hoje eu ainda tenho pelo menos 50, 60 placas em casa. As pessoas se assustaram e esse se assustar da comunidade faz com que o meliante volte a ter força. O próprio sargento da brigada, Osés, o Vieira, ele nos ajudou, ele foi para o Facebook, botou, nós temos que nos posicionar do contrário, porque muita gente retirou a placa com medo. Ah, vocês são chibato. Eu digo, não é chibato, nós estamos nos ajudando, nós estamos nos cuidando, nós estamos nos protegendo. Entendeu? Quando a comunidade se protege, é muito mais difícil do mal entrar. E essa foi a ideia, que infelizmente acabou ficando em stand-by. Por quê? Porque a comunidade tem medo. E o medo faz com que o mal cada vez tenha mais força. Mas hoje está resolvida essa questão, esse caso solucionado, né? Sim, foi a questão do marido, e enfim, e tudo mais. Mas mesmo assim, a partir do momento, o medo é uma situação estranha, porque a partir do momento que tu planta ele lá dentro, é muito difícil tu tirar. Mas é preciso essa consciência de que a gente precisa muito estar unido necessário. E vigilante. É muito necessário. Infelizmente, a gente odeia viver essa neurose urbana, né? Yeah. Mas quem de nós não se cuida ao sair, ao chegar em casa, Normal, ao caminhar na rua, ao andar em ruas mais desertas. Né? Yeah. Ninguém sabe o que pode acontecer efetivamente. Né? Ô Carlos, deixa eu te perguntar, vamos mudar de assunto, Boni, vamos falar um pouco de política? Vamos lá, é meu chão. Porque a gente está aí quase entrando no calendário eleitoral. Em alguns meses a gente estamos com contagem regressiva. O prefeito Ivete Grade não deixa claro a sua possibilidade de reeleição. Alguns apostam que sim, muita gente aposta que ela não será candidata. Estância perdeu sua maior referência na política, né? O Elivir Desian, o Toco. Eu acho que ainda hoje seria eleito, mesmo com tudo que aconteceu, pelo carinho, pelo respeito enorme que a cidade tem por ele, que fez tanto pela cidade, né? Construiu tanto lá. E novas lideranças vêm surgindo, né? Entre elas é lembrado sempre o teu nome, como pessoa que fez uma boa votação, que tem um bom posicionamento, que vai à tribuna e defende com veemência as suas ideias, né? De forma forte. Como é que tu recebe essa lembrança? Como é que o PDT está se preparando para esse momento aí? Pré-eleitoral, onde já se começa a falar quem seriam os candidatos em cada partido, já se fala em alianças, já se fala em coligações. Eu imagino que deve você ficar feliz com a lembrança. Claro, com certeza. Mas é natural a tua reeleição, foi a tua primeira eleição. Estamos falando aí de 3 anos, 2 anos e meio de mandato. Aí. Nem 2 anos e meio, 2 anos e 4 meses de mandato. Passa pela tua cabeça essa possibilidade de seres tu candidato a prefeito? Olha, a pergunta é muito bem-vinda até, porque a gente bem sabe que todos os partidos estão se movimentando, o que também é muito bom, porque antes parece que todo mundo entrava numa hibernação,
e acordavam somente 3 meses antes da eleição. Agora todo mundo tá trabalhando, né? Isso é muito positivo. Nós sempre falamos que nós temos 422 filiados ao PDT. Todos os que são maiores de idade são possíveis candidatos à próxima eleição, né? Para isso são feitas pesquisas, para isso são feitos, enfim, né? Para isso tem as convenções e todos os debates. Existe essa possibilidade? Existe, claro. Hoje eu sou um vereador do município, a gente procura ser atuante, o PDT tem a ambição de colocar um candidato à executiva na próxima, claro que existe a possibilidade, assim como existe a possibilidade do nosso colega que concorreu na próxima também, e existe a possibilidade de um outro nome do partido, ou seja, hoje o partido tem todas as possibilidades. A parte boa é que nós temos nome, nós temos nomes, nós temos possibilidades para a próxima campanha, o que em outros anos não aconteceu, né? Então nós chegávamos, e agora o que nós vamos fazer? Então o PDT tem nome, tem força, tem vontade e tem projeto. O que faria diferente se fosse tu, prefeito de Estância Velha? O que eu faria de diferente? Sabe que isso é uma pergunta interessante. Eu acredito que a primeira coisa a ser feita é um conselho, entre outras coisas, é um conselho entre o empresariado de Estância Velha para tu projetar a Estância Velha para 20, 30, 40 anos para frente. E essa mesma união deveria ser feita entre os presidentes dos partidos para que a gente consiga criar um cerne de desenvolvimento para a Estância Velha. Esse cerne de desenvolvimento, indiferente do partido que esteja na executiva no momento, deve ser respeitado. Então se cria uma linha de crescimento, né, pensado e estruturado para a Estância Velha, indiferente disso. Claro que no seu momento o PDT está no governo, além de se manter o cerne, vai estar fazendo isso, aquilo outro. Outro partido está no governo, além de se manter o cerne, vai fazer as suas histórias também, né? Vai construir a sua história. Mas que o cerne seja mantido, que a linha reta seja mantida, para que o desenvolvimento de Estância Velha não tenha interrupções a cada 4 anos. Porque o que se tem notado é que a cada 4 anos o que vinha sendo feito não serve, e agora nós vamos começar com um projeto novo. Cada vez se perde alguma coisa, se critica tanto a prefeita Ivete. Então o que deve se buscar, seja quem for que venha na próxima? Primeira coisa, fazer uma avaliação aprofundada de tudo que foi feito, para encontrar aonde tem possibilidades de se manter e se melhorar, aquilo que está sendo bom se continua, aquilo que tem possibilidades se melhora e depois se desenvolve algo mais. A gente tem que parar de interromper um projeto, porque não era meu, porque era do fulano, e agora eu vou começar com os meus. Então isso é a base de tudo, porque Estância Velha está tendo interrupções a cada 4 anos, com exceção de quando tem reeleições, a cada 4 anos está tendo interrupções de projeto para se iniciar em outros projetos, e o município perde muito com isso. Então a primeira coisa é o quê? É que se haja um envolvimento entre os partidos para que se pense uma linha reta para a Estância Velha, pensando em 20, 30, 40 anos de desenvolvimento. E assim mesmo o empresariado. Mas não um empresariado marcado, um empresariado que quer desenvolver Estância Velha para um futuro. Então acredito que por aí já seria um bom começo. Muito bem, gostei de falar contigo. Seja sempre muito feliz. bem-vindo. Parabéns pelo trabalho que tu vem realizando lá. E a nossa Vale TV de portas abertas para conversar com a nossa cidade de Estância Velha. Fico muito feliz, agradeço a Vale TV, agradeço as pessoas que estão assistindo aí, que ainda nos assistirão. Muito obrigado por ter podido ter estado aqui contigo nessa manhã. Hoje uma conversa de peso com o vereador da cidade de Estância Velha, Carlos Boni Neto, conversando um pouquinho sobre a nossa querida cidade, membro da nossa rede comunidade de televisão e da nossa Vale TV. Continue com a nossa programação da nossa rede comunidade de televisão.